Meu amigo, minha amiga, você está aqui novamente porque está ansioso e ansiosa para o próximo lançamento da editora Taverna do Rei, não é? E você, obviamente, já sabe por conta do título do vídeo, então você não perde para esperar, porque a gente vai conversar aqui com duas figuras importantíssimas para o lançamento dessa obra. Só gira aí, ó. Introdução. Fique à vontade, quer dizer, não tão à vontade, porque eu tenho que estar com ele. Tá bom. Já deve ter só 30 minutos pra gravar, tá ligado? Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Max, editor da Taverna do Rei, estou aqui com... Francesco, revisor da Taverna do Rei. E a gente veio apresentar para vocês um título muito aguardado e que a gente, por nós e pelo público, né, que a gente tá, já faz o quê? A gente tá há quase um ano nessa conversa, na verdade, né, que é o Storie, mangá do Hitoshi Iwaki. Então acho que esse é um bom começo, né, a gente falar sobre esse autor, né, quem é o Hitoshi Iwaki? Ele é um qualquer? Não é que o cara já emplacou mais de uma obra, né? Tem mais de uma obra aí. Que é dificílimo, né, no mercado japonês. Incrivelmente difícil. Mais de uma obra que fez sucesso pra caramba. E agora, né, é a segunda ganhando animação. Né? Isso, exatamente. Teve Parasite antes. Parasite é o grande obra dele, né, o mangá mais famoso. E só que ele tem essa outra série longa, né? São duas séries longas que ele fez na carreira dele. E o Parasite são 10 volumes, né? E o Story, que é esse quadrinho que a gente está apresentando para vocês agora, Tá com 12, né? Tá com 12 volumes ainda em andamento e é uma história que ele está construindo com calma, né, com cuidado durante décadas. Né? Então, assim, pesquisa é a também. grande obra, digamos assim, né, que a gente vai falar sobre aqui. Então, o Hitoshi Iwaki é um autor que trabalha o mangá seinen, né, que é esse mangá feito para o público mais adulto. E ele, no Parasite, que é esse mangá muito conhecido, então assim, também tem uma coisa que uma coisa muito pessoal, né, da minha parte, que é o Storie foi o primeiro mangá que eu falei pro Felipe pra gente lançar, que a gente conseguiu fechar, né, então é uma coisa muito significativa pra mim, né, que eu conheço há décadas também, que eu olhava há muito tempo e ficava impressionado e queria que isso existisse, né, para o público brasileiro, e agora está sendo parte do lançamento disso no Brasil. E, de certa forma, é estranho, porque um mangá tão bom, de um autor tão conhecido, porque o Parasite é um mangá que fez sucesso no Brasil, que está sendo lançado pela segunda vez aqui, né, pela editora JBC. Então, primeiro ele foi lançado preto e branco, clássico, normal, e agora está sendo lançado nessa versão com páginas coloridas. Ou seja, um mangá que tem público e demanda para lançar duas vezes, em duas edições diferentes no Brasil, né, um mangá com adaptação de animação e de série também na Netflix, no mínimo estranho que uma outra obra tão grande, que é considerada a obra-prima, a melhor obra do cara, que ele mais gosta, que ele está há mais tempo se esmerando, nunca ter saído no Brasil, era estranho, pelo menos da minha perspectiva. Então, mas a gente pegou esse ponto cego, né, e começou essa onda do mangá mais forte que a gente veio trazendo depois que eu entrei com o Storie. E a gente deu uma sorte muito grande no ano passado, né? Que não tava sabendo, né? A gente fechou esse contrato no meio do ano passado, começou essa conversa no meio do ano passado, e coisa assim foi o quê? Um mês depois que a gente fechou esse contrato, o anime foi anunciado, mas a gente não sabia, né? A gente fechou esse contrato só confiando nessa qualidade do mangá e tivemos essa grata surpresa. Eu cheguei bem depois do começo da conversa do Storie, né, que eu cheguei em janeiro desse ano, de 2026. E quando eu cheguei aqui já tava falando sobre, né, já tava vendo da tradução, já tava com a tradução e tudo. E aí eu fui ler o primeiro volume pra poder fazer a revisão e, meu, é um absurdo, é muito doido. Eu já vi Parasite, eu vi o Parasite faz uns anos já, o anime, e é maluquice, é bom demais, é muito louco. O mangá eu não tinha chegado a ler, então meu primeiro contato com o Hitoshi Iwaki foi justamente com o anime.
Aí eu vi tudo aquilo, eu pensei, porra, muito louco. E eu não tinha nem ideia de outras obras dele, né? Não conhecia. Aí quando eu cheguei aqui na taverna e eu vi o Historier, a capa que é muito louca. A gente tem uma capa muito icônica, muito icônica, né? É maluca, é mistério, é aquele negócio que você... Por que ele tá segurando o planeta na mão? E é um nome, né? Pô, Historier, tipo, é basicamente história, né? O nome do negócio. É um nome tão direto e tão forte, né? Ao mesmo tempo óbvio, mas que também leva a essa indagação de por que essa história chama só história. Esse mangá, ele tem essa... Pra quem tá vendo o vídeo pela primeira vez, nunca ouviu falar, né? É isso, o Hitoshi Waka é um cara muito, muito conceituado, ganhou muitos prêmios de mangá no Japão, desde o começo da carreira dele, quando ele estreou, né, normalmente no Japão. Esse é o processo, né, os mangakas se inscrevem em concursos, participam de competições, né, e isso lá nos anos 80, né, no caso dele, ganhou esse prêmio Shiba Tetsuya, né, que é o autor da Shito no Joe, também um dos maiores... mangakas, normalmente lá os nomes de prêmio de mangá tem nomes de autores de mangá muito foda, né? Que é o... exato. O prêmio Kazuo Mezu, que o Junji Ito ganhou e tal. Então ele ganhou esse prêmio e depois, né, com as obras dele, tanto Parasite quanto o Story, ele coleciona muitos prêmios, né? Tanto no Japão quanto fora, e ele é muito... prestigiado também fora do Japão, e é isso como um quadrinista completo, né, porque ele é o cara que sabe escrever e desenhar e contar a história de uma forma muito profunda, né, que eu acho que essa é uma das grandes coisas positivas sobre o trabalho dele, essa capacidade de pôr uma densidade no tema. E transmite com leveza, né, é um negócio que você vai lendo, não pesa a leitura, você não fica cansado, você não fica desgastado, porque são temáticas terríveis, né? São coisas terríveis que vão acontecendo nas histórias e você acompanha aquilo com... E não é comédia, não é engraçado. Não é, eu acho que a leveza tá mais no sentido de é fácil de ler. Sim. E o fácil de ler porque a narrativa é boa, porque ela é instigante. Não que não seja sério ou pesado ou o tema esteja sendo banalizado. Não, né? Tipo assim, a história é pesada, mas você quer continuar porque a narrativa é muito boa, né? História mesmo que é... Né, começa toda a história, você acompanha o Eumenes, né, a juventude toda dele, ele crescendo e tudo. E em certo momento tem aquilo que, né, é a vida dele, que acontece, que ele é tão... Ele é de um povo nativo lá daquela terra, e você tem que acompanhar a quebra toda da realidade dele, tudo aquilo, e vai de uma maneira natural, né? Você fica triste, você fica, pô, coitado do moleque, né, ele não merecia isso, mas você vai lendo e nem... Não é uma coisa que te tira da história, sabe? Te aproxima ainda mais, é muito bom. Mas espera aí, você tem uma missão muito importante aqui para ajudar a Editora Taverna do Rei. Qual é a missão? Ora, dá um like nesse vídeo, sim. Tá sendo informativo para você? Tá sendo legal? Então dá um like, se você não é assinante do canal, assine este precioso canal, aperta o botãozinho do hype aí, que eu nunca vi na vida, talvez seja uma lenda urbana. É uma lenda, não é? Se você conseguiu apertar o botão do hype, conta aí pra gente o que acontece. E deixa eu ver, compartilha com seus amigos e com as suas amigas. Compartilha esse vídeo, porque eles também gostam de mangá e eles vão adorar esse vídeo. Até logo! Então, sobre a história, né, a gente vai falar melhor, a gente vai ter vídeos específicos sobre os volumes à medida que a gente for lançando, mas a princípio o ponto de partida, né, do Story é mostrar a jornada do Eumenes. Então, como é um mangá histórico, não é um spoiler, digamos assim, né, o Eumenes, ele é essa pessoa que vai se tornar o secretário de Alexandre o Grande, e o mangá conta uma história anterior a isso acontecer, né? E tem, lógico, elementos ficcionais a partir da narrativa que ele vai criar para contar isso, mas com uma base histórica muito forte, gigantesca, e uma pesquisa, como você falou, absurda, né? Então, no primeiro volume, a gente vai ter esse começo dessa jornada dele, mostrando ele numa situação, né, já adulto, e fazendo esse flashback para começar a mostrar de onde ele veio. Né? Uma coisa que me gerou curiosidade foi, isso pode até entrar no... Como vocês dedicaram um tempo a falar do Parasite, existe alguma relação
mesmo que seja de narrativa, não, obviamente não tem relação, Sim. mas a narrativa aparece ou é completamente então, não, diferente? tem, tipo assim, é a linguagem dele, né? Tem uma coisa. A gente Uma pode falar assinatura, disso, né? É isso. É que o Parasite mesmo, ele trata muito... É uma invasão alienígena. Você chegou a assistir o Olê? Não, sei por cima. É uma invasão alienígena. Fala no vídeo, fala no Tá, vídeo. tá. Parasite, ele é uma invasão alienígena de uns seres estranhos que invadem o corpo das pessoas e acabam possuindo elas aos poucos e depois completamente. O protagonista da história, na hora que o alienígena chega e vai se infiltrar no corpo dele, ele entra pela mão, só que ele consegue fazer um torniquete no braço e isso impede a dominação completa. Ele fica só na mão, por isso que o nome dele é esquerda. Mig, que é mão esquerda. É, que é Mig, mão esquerda. Aí eles ficam nessa conversa, esse negócio todo. E é uma trama muito sobre a natureza daquele invasor querendo tomar o corpo do protagonista, que eu esqueci o nome. Também não lembro. Não vou lembrar o nome. Lembro do Migui, mas não lembro dele. Dele querendo, né, cumprir o trabalho dele, que é dominar, só que com a influência do humano, que é um cara deprimente, né? É Sim. um cara chato, é um Mas cara aquilo, sem né? graça. O parasita, ele só precisa fazer. O parasita, esse é o nome que a gente tá dando, né? Porque ele é só um ser que precisa sobreviver. E a forma dele de sobreviver é essa, né? E a gente ali, nesse caso, é só uma ferramenta para poder fazer. Não é. Então, aí entra essa coisa de isso é mal, isso é ruim, a gente tá só se defendendo. Então, esse estilo, né, profundo de trabalhar os temas é uma coisa que tá no Parasite e vai ser completamente transposto pro Story. Embora sejam histórias, né, muito diferentes, porque uma é no Japão da época dele, no caso dos anos 90, e o Story tem esse background. Uns anos da RG. É uma boa diferença. Os mangás são parecidos, sim, porque existe uma assinatura muito evidente do autor, que é o estilo de traço dele, o estilo narrativo dele, a forma como ele constrói o raciocínio, né? É isso, são obras que têm esse cunho intelectual muito forte, porque ele trabalha com profundidade todos os temas dele. Então, o personagem vai aparecer reflexões, vão aparecer questionamentos e dúvidas em relação à humanidade, ao valor da vida humana, a importância, né, em diferença no caso do História de Povos, né, por que um povo está acima do outro, por que uma pessoa dentro de uma sociedade está numa classe abaixo, tudo isso é mostrado desde o começo. E a natureza de cada um, né? Agora parando para pensar, é muito isso, porque Parasite é justamente a natureza do invasor e Story a gente vê questionamentos sobre esse povo, os Cita, né? Eles estão... a natureza deles seria daquela maneira, por que tem essa briga, por que tem essa diferença? E os outros são mais civilizados, por acaso, né? A forma como existem os tratamentos e tal. E isso ele ou seja, né, digamos assim, né, como a gente falou, romance histórico, ele tem esse lugar que ele não tá te contando uma história de uma forma maçante, ele tá trabalhando aquilo, é quase como se você aprendesse história sem querer, enquanto você lê o gibi, né? A narrativa da hora, é bom. Só que você vai querer citar o nome, não de cada um, né? Não, a gente pode falar que ganhou prêmios, os mesmos prêmios, né? Uhum. Os mesmos prêmios que o Golden Kamuy, que o Monster, que o Vagabond, que o Akira, né? Inclusive, foda, né? Que ele ia ter uma exposição lá em Angoulême, né? É mesmo? Puta que bosta, mano. Então, e o Story, a gente tá evitando falar muito da história, porque é isso, a gente vai fazer uns vídeos depois seriados para cada volume. E não quer estragar a experiência. Exato, porque é um mangá que é muito gostoso de descobrir tudo que ele tá te mostrando, né? Mas a gente tá falando das credenciais, né? A gente falou do autor, que é um cara muito diferenciado, é isso, não é um autor que se encontra a todo dia, né? É uma raridade mesmo, e com uma identidade muito única, que fez ele ganhar muitos prêmios no Japão, e prêmios importantes, como eu falei, né? Tem essa coisa do prêmio Tezuka, né? E muitos outros, o prêmio da própria Kodansha, que é a editora que esse mangá é lançado, e muitos outros, né? E são prêmios que, né, para quem não conhece, já laurearam obras como Vagabond, Akira, Monster, Fênix, Golden Kamuy, ou seja, são grandes mangás. Então o Story, para o mercado japonês, ele é uma coisa que tá nesse patamar, né?
Agora vamos falar da edição da Taverna mesmo, né, do Historier, que a gente fez bastante mudança até, tanto né, no visual da capa, da sobrecapa, os brindes também que vão vir junto. Bastante coisa mudou. E isso por quê? Porque a gente queria fazer um negócio diferente, né? Não só trazer o que já estava aqui, o que já era bom, mas melhorar o todo. Tudo que a gente faz na taverna aqui, a gente tem esse pensamento meio megalomaníaco de tentar fazer o melhor possível. E é lógico, né, que isso vai depender dos licenciantes, né, também da aprovação. Mas a gente quis criar um projeto gráfico novo, lógico, não tirando essa capa, porque essa capa é incrível. Então a gente gosta das capas, mas o que a gente podia fazer, né, para trazer a mais? Então, primeira coisa, uma coisa muito legal também para mim pessoalmente, vamos testar fazer um logo novo, manual com tinta mesmo, né? Porque esse logo japonês, ele tem essa pegada da pincelada. A caligrafia mesmo. Uma pincelada bem solta e tal, né? Grossa, né? Você vê que cada caractere tem uma espessura muito grande no traço do pincel. E aí, né, entra nessa parte que eu faço isso também nas minhas próprias obras sempre. E aí a gente começou a fazer uns testes, né? A gente trouxe aqui algumas, né, dos testes que a gente foi fazendo com tinta nanquim mesmo. E aí a gente, a partir disso, a gente começou a escolher o que era melhor. Até fez algumas montagens, né, de pegar uma letra que ficou mais legal em um e outro. E a gente conseguiu montar isso tanto aqui quanto na lombada. E felizmente, né, para nossa felicidade, o pessoal gostou. E não só, a gente também remodelou a quarta capa e as capas internas, né? A gente fez um projeto incrível, né? O Cris, especialmente, né, nosso designer, conseguiu trabalhar a capa interna, né, de uma forma nova, ficou lindo. E eles adoraram também, então a gente teve a aprovação. Pro autor também, né, pro próprio Exato. Hitoshi. Então é muito, muito bom você saber que, caramba, o cara olhou o nosso novo projeto e achou massa. Então a gente vai seguir a coleção inteira com essa pegada que a gente criou, que vai ser uma coleção, né? Como a gente já falou para vocês, que tá com 12 volumes no momento no Japão, né? Ele parou há um tempo ele mesmo disse, né, que ele tá nessa para conseguir definir como ele quer chegar ao final dessa obra. E eu acho que, assim como a gente comentou aqui, né, Vagabond e outras obras parecidas que também ganharam esses prêmios, o Vinland Saga, o Berserk, são obras que, o Rio, do Takahiko Inoue também, são obras que elas estão muito além dessa coisa de, mas não acabou ainda, né? Pô, você tem uma história incrível, né? Vagabond é um dos melhores mangás que existe, Vinland Saga também ficou parado por um tempão, foi devagar. Você não vai deixar de ler um negócio desse, porque o negócio... O próprio Berserk, né? Exato, né? Miura e tudo mais. Então, e essas obras, a gente não tá falando, não é isso que não vai acabar, mas o autor tá fazendo isso com um esmero, com cuidado, Hunter x Hunter, né? Sim. Que ele vale muito mais do que você ler um negócio ali que sai rapidão toda hora, né? E aí, a gente fez um planejamento, né? Como a gente está trabalhando nesse mangá há muito tempo, a gente fez um planejamento para conseguir lançar esse ano, mensalmente, o Story, e ele vai chegar no segundo semestre todos os meses. E aí, o ano que vem, a gente já vai ter concluído a publicação da parte que já existe até o momento no Japão. Exatamente um ano, né? Exato. Publicação mensal até que comece. Tanto que agora que vai ter o anime também, talvez seja um indício de que volte também a publicação do mangá e tudo mais. Bom, agora vamos falar sobre a nossa edição física, especificamente da Taverna do Rei, né? Basicamente, vai ser uma edição que vai ter o mesmo tamanho, o mesmo formato, as mesmas especificações dos nossos mangás padrão, né? Que a gente vai ter essa sobrecapa, vai ter o postal, marca-página, né? Uma capa colorida interna também. E no caso aqui desse mangá especificamente, ele tem páginas coloridas no começo. E depois a gente tem o geral do mangá, que é preto e branco, né? O Story tem 224 páginas, então provavelmente vai ser o padrão de todas as edições, pelo menos os 2 primeiros que a gente já sabe esse tamanho, e os outros devem ser ou iguais ou muito parecidos. Com glossário e tudo, explicando partes da história que possam ficar... Isso, a gente tem um glossário que não tem na edição original, né?
E a gente tem um tamanho, esse formato mesmo, e o preço também, o preço mesmo dos nossos mangás atuais, que no momento está em R$ 59,90. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. R$ 59,90. Ah, eu falei errado. Eita. Ih. Então, né, o mangá, ele tá em R$ 49,90, preço de capa, e vai ficar R$ 39,90 com o desconto para quem comprar antes. A gente vai ter, como sempre, a nossa pré-venda, que é com 20% de desconto, mas dessa vez a gente vai fazer a primeira assinatura de mangá, porque a gente tem uma série longa da Taverna do Rei. E, como eu falei, a nossa ideia é lançar ele mensalmente, né? Os 6 primeiros volumes vão sair esse ano. Então a gente vai ter o pacote de assinatura especial com 20% de desconto e também o frete grátis. A gente vai ter o pacote dos 6 primeiros volumes e também do 1 ao 12, que é a série inteira que existe até agora, né? E aí é isso, está lançado o volume 1, a assinatura vai continuar existindo, mas já sem o desconto. Então é importante, se você quer garantir esse mangá com desconto e inclusive, né, que a Taverna do Rei continue trazendo esse tipo de mangá e vários outros que não estavam aí no radar do mercado, assine o Story, que você vai estar contribuindo também para essa condição da gente continuar trazendo mais mangás absurdos e incríveis para vocês, beleza? Então é isso, conforme os volumes forem lançando mensalmente, a gente vai trazendo também alguns vídeos para poder comentar nossas impressões sobre eles, né, para poder ver o que vocês estão achando também, ver se vocês estão gostando tanto quanto a gente sabe que vocês vão gostar. E é isso, então acompanhem, comprem, façam a assinatura e comentem aqui o que vocês acharam, comentem se vocês estão animados pro anime, se vocês estão animados pro lançamento do mangá. E é isso. Até a próxima, queridos. Beijos.